Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Cala a Razão do Meu Sofrer. Podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje vamos falar de um empate do Atlético contra o Cienciano em 1-1, em mais um vexame do Atlético nessa temporada. Na minha humilde opinião, o Atlético não conseguiu ser o líder do seu grupo, nesse grupo muito fraco da Sul-Americana. E o time que vem sofrendo com desgaste físico vai ter que jogar mais 2 partidas no playoff contra o time da Libertadores. O Atlético fez mais uma partida ruim. O trabalho do Cuca é bem fraco. A temporada do Hulk é bem fraca. E essas duas combinações é desastrosa para o Atlético. É por isso que a gente está na posição 10 do Campeonato Brasileiro. É por isso que a gente está sofrendo para se classificar na Sul-Americana em um grupo muito fraco. O Atlético não conseguiu se impor contra o Cienciano e vai ter que jogar mais 2 jogos. Mais desgaste físico para um time que vem muito mal. O Atlético está numa sequência de jogos muito fracos. O Atlético, nos últimos 4 jogos, não jogou praticamente nada. E nesses 4 jogos teve uma vitória de 4-0 na Copa do Brasil contra o Maringá. E o Atlético jogou mal aquele jogo no primeiro tempo. No segundo tempo as coisas se soltaram. O Atlético conseguiu fazer 4 gols. Mas aí, se a gente for considerar dos últimos 4 jogos, dos últimos 8 tempos que o Atlético jogou, apenas um foi bom. O Atlético vem numa sequência muito fraca, e minhas críticas aqui vão ao Cuca pelo seu péssimo trabalho e ao Alan Franco, que é um jogador que eu vou começar a perseguir, porque ele é um dos piores jogadores do Atlético, é um jogador fantasminha, ele não aparece dentro de campo. Os amansados, aqueles que querem ver as coisas de maneira mais positiva, vão enxergar que essa é a função do Alan Franco, ser aquele jogador da volância que fecha com a zaga, no estilo Pierre de ser, mas a gente está em 2025 e não dá para você ter um jogador de meio de campo que não participa do jogo ofensivo. Ele não participa do jogo ofensivo. Se essa for a tática do Cuca, é uma tática errada. Por isso ele tem que ser criticado, e o Alan Franco também, por ser um jogador inútil dentro de campo. Mais uma partida que ele não aparece no campo de ataque ou quando o time tem a bola. Ele é um jogador completamente dispensável. O outro jogador que virou titular, o Patrick, é um volante muito mais importante para o time. Não dá para jogar com um jogador que não participa do ataque. Isso só valeria a pena se a defesa do Atlético fosse intransponível, mas não é. O Atlético toma gol bobo todo jogo, o Atlético sofre todo jogo e tomou mais um gol bobo hoje, em mais uma falha do Lianco. Como eu disse no jogo passado, é o melhor zagueiro do time, ao mesmo tempo que faz burrada quase todo jogo. E aí a gente tem que ver se vale a pena ter o Lianco em campo, porque a porcentagem de jogos que o Atlético não ganha por culpa dele é muito alta. Mas isso não é visto. É visto só as coisas positivas que o Lianco faz. Mas hoje ele entregou um gol para o Cienciano, vamos dizer melhor, ele entregou um pênalti para o Cienciano. O Atlético veio com sua escalação titular do momento, né? Sem nenhuma alteração. Veio com o Everson no gol, nas laterais Nathanael e o Rubens, na zaga Lianco e Júnior Alonso, no meio campo Patrick, Alan Franco e o Igor Gomes, e no ataque Rony, Scarpa e Hulk. Como vem sendo de praxe, sem o Coelho, esse é o time. E como vem sendo de praxe, se o Igor Gomes é titular, ele não joga nada. O Igor Gomes tem que vir do banco, ele só serve como jogador que entra no segundo tempo. Quando ele é titular, é só decepção. O início do jogo parecia que ia ser um jogo fácil para o Atlético. O Atlético conseguiu abrir o placar aos 9 minutos com o Rony e um belo passe do Hulk. Mas depois de 3 minutos de paralisação foi marcado o impedimento. O Atlético até começou bem com esses lançamentos longos. Teve mais uma grande chance com o Rubens aos 20 minutos. Parecia um jogo sem sofrência, um jogo em que estava sobre o total domínio do Atlético. O Cienciano não arriscava muita coisa e o Atlético estava controlando o jogo ali. Parecia que ia sair um gol a qualquer momento. Aos 31 minutos o Atlético fez mais um gol em impedimento com o Rony. O Cienciano veio com essa linha alta, então o Atlético teve muitos impedimentos. O Rony é um jogador que fica no limite do impedimento sempre. E nesse jogo ele não se posicionou bem, então ele ficou impedido nos 2 gols. Mas aí, aos 42 minutos, depois de um escanteio do Hulk, o Lianco abriu o placar com um gol de cabeça.
e parecia que esse era o resultado mais sensato do jogo. O Atlético estava melhor que o Cienciano nem se arriscava de verdade, então parecia que esse 1-0 era o justo e que o Atlético ia controlar a partida e ia conseguir ser o primeiro do grupo, e nesse grupo fraquíssimo. Mas não foi. No fim do primeiro tempo, a zaga se embanana toda, o Lianco falha, põe a mão na bola e o juiz marca um pênalti. Nas redes sociais, todos os atleticanos reclamaram, mas se fosse contra o Atlético, eu ia reclamar muito desse pênalti. Então, para mim, foi pênalti. Porque se fosse contra o Atlético, eu ia reclamar muito de um pênalti não dado. O Cienciano fez o gol, o Cueva foi para a bola e fez o gol do Cienciano, empatando o jogo. Mas devido a esse primeiro tempo em que o Atlético esteve bem melhor e o Cienciano não estava querendo muito jogo, parecia que se o Atlético voltasse com a mesma intensidade, ele venceria a partida. Mas não, o Atlético voltou muito mal para o segundo tempo e o Cienciano foi crescendo no jogo. O Cienciano melhorou e nos primeiros minutos da partida controlou o jogo e manteve a bola no campo de ataque, algo que ele não conseguiu fazer no primeiro tempo. Aí vieram as substituições do Cuca e foi horrível, elas não surtiram nenhum efeito, o Atlético não criou nada nos 30 primeiros minutos do segundo tempo, mais um jogo horrível do Atlético. O Atlético até teve duas boas oportunidades depois disso, o Hulk saiu cara a cara com o goleiro e escorregou, e o Scarpa teve um chute de fora da área que o goleiro teve que se esticar todo para defender, mas esse foi o resultado do jogo, 1-1. O Atlético se abriu todo e o Cienciano teve boas chances de virar o jogo, mas ficou por isso mesmo, 1-1, o Galo empata e vai ter que fazer mais duas partidas igual eu falei. Mais um vexame do Atlético, esse grupo era muito fraco, o Atlético deveria ter se classificado como primeiro, mas o Atlético não levou esses jogos com seriedade e o trabalho do Cuca é péssimo. Parece que o Cuca e os jogadores estão implorando por essa pausa no meio do ano por causa do Mundial. Mas eu fico imaginando, e se não tivesse essa pausa? Por que os caras estão meio que gritando, meu Deus, para campeonato, a gente precisa descansar? A situação do Atlético é muito grave, o técnico faz um trabalho péssimo, o elenco é ruim e os dirigentes dão entrevistas falando que o orçamento está apertado, o que é um indicativo que provavelmente não vão trazer ninguém ou vão trazer jogadores de qualidade duvidosa. A situação do Atlético é muito grave, o Atlético tem 10º no Campeonato Brasileiro sem jogar nada, vai para os playoffs da Sul-Americana sem jogar nada e, sinceramente, não dá para imaginar melhora com esse time que está aí. Não existe melhora para o Atlético que não seja a volta de jogadores contundidos, Coelho e Arana. Porque se o Coelho não voltar, eu não vejo esse time melhorando, não. O Coelho era o melhor jogador do time no ataque e sem ele o Atlético é fraquíssimo. O Atlético não tem nada, o Júnior Santos é um jogador horrível, o Júnior Santos é nível Michael Bolt, ele é um jogador completamente sem técnica, é um jogador assim horrível em todos os sentidos. Fez um golzinho há tempos atrás e colocou a mão no ouvido, pode colocar de novo, meu amigo, porque você vai se escutar. Você é muito fraco. E como sempre, vou perseguir o Alofranco por ser o jogador mais inútil do time e é titular absoluto. Não tem mais o que falar sobre esse jogo, o Atlético passou mais uma vergonha e agora a gente vai jogar os playoffs aí. Mais duas partidas para um time que está implorando para o campeonato parar para descansar. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.